Pode ter certeza. Quando Deus nos comissiona e nos honra para uma missão dessa, a honra é de Deus, né? Prazer de me conhecer, Pedrinho. Amado, né? Lembro. Vai passar o seu contato, viu? Eu vou aprender um bocado de Coringa, porque eu vou acompanhar melhor, tá bom? Então é uma honra muito grande aqui, queridos, de estar com vocês sempre. Essa igreja é amável, essa igreja é bonita, né? Cada vez que a gente chega aqui, a gente vê que é bem cuidada. Como essa igrejinha é bem cuidada, né? E eu sei que Deus está aqui, e eu sei que Deus ama essa obra, porque é uma obra já com 39 anos. São 39 anos de história, de quantas pessoas já passaram por aqui, quantas pessoas saíram chateadas, quantas saíram porque viajaram e foram para outro local, né? Mas o importante é que a obra continua. Há esperança, há amor, há alegria de servir ao Senhor nessa casa. Amém? E eu fico muito feliz de estar aqui. E a gente não pode deixar de citar que não adianta a gente se achar, adianta Deus nos achar. E a gente entender qual é o local, qual é a missão que a gente tem que fazer. Não sei se a minha missão vai ser mais tempo por aqui, nessa, mas eu já cumpri missão de pastoradora de igreja, de cozinheira, de tudo. E para mim é com igual honra você serve ao Senhor. Seja com as crianças, seja limpando a igreja, seja na vigilância, tudo o que a gente faz para a obra de Deus é importante. E é nisso que nós formamos esse corpo tão harmonioso, porque cada um com sua função. O que é que acontece? Nós vamos caminhando em direção à nossa celestial, né? E eu fico muito feliz de estar aqui. Parabéns ao pastor Lucas, né, que é sempre essa pessoa muito amável, muito querida. Parabéns a Silvana, ele tem superado dores intensas, né? Mas está ao lado dele, está nessa luta sempre, nessa companhia fiel. O João Lucas, né? Que está aí também, um rapaz, eu vi tão menininho, e hoje já passou de mim, não é muita coisa não, porque passou até na tua mãe, né? E a Gabriela, se Deus quiser, nós vamos cantar o canto da vitória, né, na saúde da Gabriela. Nós vamos estar em oração e eu creio que Deus fará a obra completa, porque Deus não faz nada pela metade e vai abençoar a quem serve o Senhor com alegria, como essa família serve e como esta igreja serve, né? Eu queria falar com o Senhor, aliás, falar com vocês, né? Muito lindo esse tema. Eu gosto sempre de bem-vindas, queridas, podem sentar aqui no cantinho, olha. Arranjei um cantinho legal para elas, duas. Vem aqui, olha, esse ficar perto de você também. De quem? Assim. Bem-vindos aí às nossas visitantes, né? Então, assim, eu gosto muito de pregar no tema e até no versículo. Mas vamos pregar no tema em outro versículo. E nós vamos viajar um pouquinho na história do povo de Israel. Então, eu queria ler com vocês o capítulo 8 de Neemias, dos versos 9 e 10. Olha aí no mistério, 8, 9 e 10, né? Capítulo 8 de Neemias, verso 9 e 10. Então vamos ficar de pé, como nossa igreja sempre faz, porque a palavra é o Senhor que está falando, né? Nós ministramos a palavra de Deus. Amém? Todo mundo encontrou Neemias? Depois de 2 Crônicas, tem o livro de Esdras, aí tem o livro de Neemias. É o capítulo 8, versículos 9 e 10. Aleluia! Aleluia! Amém? Amém. E diz assim a palavra de Deus: Neemias era o governador
e Esdras, sacerdote e escriba. E os levitas que ensinavam todo o povo lhes disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. E o verso 10 diz: disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviais porções ao que não tem nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Servir ao Senhor com alegria, né? Pegar a Ele com cânticos. Oh, glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Agradeço você estar acompanhando a palavra. Eu vou viajar um pouquinho na palavra, se vocês quiserem acompanhando, com a tela aberta em Neemias, né? E a gente vai falar aqui de muito tempo atrás. A Bíblia Sagrada nos ensina, e eu vou resumir, né? Nos ensina a obedecer, a perseverar, ao arrependimento e que a alegria do Senhor é a nossa força, que o Senhor é a nossa fonte de alegria. Eu não sei se todos se lembram ou sabem, mas até o 4º século depois de Cristo, Esdras e Neemias eram um só livro. Mas Jerônimo, quando ele foi traduzir a Bíblia para o latim, que é conhecida como Vulgata, ele dividiu o livro de Esdras em 2 capítulos, 2 livros. Primeiro Esdras e segundo Esdras, como tem primeiro Crônicas e segundo Crônicas, né? E hoje esses livros são conhecidos apenas como Esdras e Neemias. Eles dão uma continuidade à história. E meio que atropelando a história, vamos fazer esse resumo, que foi desde um longo tempo, antes da consagração desse povo, que estava aqui nesse momento, se alegrando, né, porque tinham conseguido construir as muralhas, porque estavam já nas suas casas, nas cidades, e aqui eles pediram a Esdras que ele lesse o livro da lei. Estavam muito emocionados com o livro, com a leitura que estavam fazendo. E como lemos no livro de Neemias, eu conto essa história, Israel foi um povo que Deus fez algumas alianças. Deus fez aliança com Noé, lá em Gênesis você vê isso. Deus fez aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Vemos isso tanto no livro de Gênesis, como até no livro de 2 Reis, Gálatas, fala sobre isso. Fez com Finéias também, com Davi e com o povo de Israel. Então, para nós chegou também o nosso momento, foi a nova aliança. E quando Jesus Cristo veio, nós fizemos também esse compromisso, essa consagração, essa aliança com Deus, né? E queridos, a natureza humana é muito comum a gente esquecer os benefícios da presença de Deus. Deus pode nos abençoar muito, muitas e muitas vezes, das mais variadas formas. Às vezes a gente passa até batido pela bênção, esquece de agradecer, né? Mas quando passa por problemas, aí vem o choro, vem o sofrimento, né? Quando teve com o dilúvio, quando teve com o cativeiro do Egito, que passava ali na peneira, Deus levou para o deserto para passar a peneira mesmo. Aquele povo já estava há mais de 400 anos, 430 por aí, sob o jugo do Egito. Então eles assimilaram a cultura egípcia. E ali eles estavam com os costumes. Ou se você ouvir muito um cântico, vamos dar um exemplo, da igreja católica, você começa aquilo ali na sua mente. Se você for controlar, começa a cantar também, né? Eu fui católica até eu me casar, né? Eu me converti depois do meu casamento. Então, assim, muitos, eu vou para a casa das minhas cunhadas, quando elas fazem ali uma solvenda ou alguma coisa, eu estou quase entrando
na delas. Aí eu lembro que não é por aí, né? Porque não é por aí. Eu já saí dessa mistura. Então Deus já me colocou no outro local. Então vocês lembram dos 12 filhos de Jacó, quando eles foram morar no Egito. Na época que houve uma grande seca, perseguiram José. José foi abençoado, foi o governador do Egito e ele gozava-se da total confiança do faraó e dos egípcios. Mas José morreu. Morreu. Um dia nós vamos morrer. Nem o que a gente diz para nossos filhos pode ser levado em conta. Um dia eles vão esquecer. E essa é a história da humanidade, né? Bom, quando José morreu, com o tempo, os hebreus, escravizados já pelo faraó, né? E o povo se esqueceu dos benefícios de José e acabou mesmo entrando na escravidão pesada. E eles foram mesmo massacrados. E aquela cultura hebraica, a cultura dos hebreus, ela foi bombardeada pela cultura dos egípcios, que é forte, né? Até nossos dias eles têm uma cultura muito forte. Eles adoravam muito Deus, muitos deuses. Mas o nosso Deus, ele é exigente. Ele é exigente. A palavra de Deus não pode ser apagada nem distorcida, e ele diz: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma, com o que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorará, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus. Essa certeza, Silvana, viu? Não há nada que Deus não possa fazer. Então, depois dessa saída do Egito, os hebreus entraram no Canaã. Você vê que eu já pulei um bocado de tempo aqui, né? Deus tinha prometido essa terra, mas nem todos entraram por causa da desobediência. Então Deus queria ver uma nova geração que aprendeu a confiar em Deus naquele trânsito pelo deserto. Falta d'água, muito sol, e Deus mandando água, Deus mandando nuvem para proteger do sol, Deus mandando luminares à noite que iluminava tudo. Então foi uma passagem assim, vamos dizer, maravilhosa, né? Uma coisa assim de cinema. Mas, queridos, por conta da desobediência, por conta da murmuração, muitos não entraram em Canaã. Os que entraram, comandados por Josué, que foi um dos vigias, um dos espias, né, que foram lá e estimularam o povo a confiar em Deus, que a terra era boa, que a terra prometida estava ali e cabia a eles passar, atravessar o Jordão para conquistar aquela terra. Mas assim como nós, muitas vezes nós não valorizamos o que Deus nos dá. Muitas vezes não valorizamos a saúde, comemos demais ou comemos de menos para ficar com o corpinho mais bonito, né? Muitas vezes Deus coloca na nossa vida pessoas boas e a gente não valoriza. Muitas vezes Ele nos dá bênçãos. Por você chegar, você acorda e vê, você anda à noite e vê as estrelas, tudo isso é bênção de Deus. Deus nos deu uma natureza, Deus nos deu uma terra linda, linda, e a gente não cuida bem, né? E às vezes a gente murmura. Porque faltou carne, porque faltou dinheiro, porque não tem para comprar roupas, porque você quer um iPhone, quer um telefone melhor, né? Porque perdeu a namorada, perdeu o namorado, e deixa a tristeza tomar conta da sua vida, como se Deus não tivesse vendo cada detalhe. Ele está passando também tua vida na peneira, porque Ele quer ver essa fé, né? E assim, queridos, muitos também não valorizam a salvação, esse presente maravilhoso que o Filho de Deus veio nos dar, morrendo ali na cruz do Calvário, derramando sangue inocente, né? Então a gente tem que valorizar os nossos tesouros. Mas tem gente que tem tantos, nem aproveita. Tem pessoas riquíssimas que não podem comprar saúde, que não podem comprar felicidade. Eu gosto muito de dar o exemplo da Lady Diana, porque ela foi muito popular, né? E a mulher vivia amargurada, vivia mergulhada em tristeza, numa vida de mentira.
é muito melhor a nossa vida. Comer feijão com arroz, mais abençoado por Deus, né? Glória a Deus. Então, assim, a gente muitas vezes também fica trocando os presentes de Deus por uma vida copiando modismo, por uma vida copiando costumes de pessoas mundanas. Aí você fica, eu queria ser daquele jeito. Aquilo ali é que é uma vida boa. Não. Vida boa é a nossa. Vamos agradecer a nossa vida e colocar diante do altar e pedir a Deus que nos molde, que nos melhore a cada dia. Deus faz isso. Assim como Ele nos construiu, Ele sabe cada defeitozinho do nosso corpo e da nossa mente também. Né? A palavra nem chegou na nossa boca, porque Deus já sabe o que é que vai sair. Vamos confiar nesse Deus maravilhoso. E Deus disse aos israelitas que eles eram um povo separado para Ele. E Êxodo 19:6 diz: vocês são um povo separado somente para mim e me servirão como sacerdotes. E para nós que somos o da nova aliança, né? 1 Pedro 2,9, o que é que ele diz? Vocês são raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para quê? Para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Olha como nos achou e Deus confia em nós, né? E Pedro continua, ainda no verso 10. Antes vocês não eram o povo de Deus, mas agora vocês são o meu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Quem pode dizer, eu já recebi a misericórdia de Deus? Oh, Deus, nosso Deus. Queridos, como povo de Deus, nós não podemos comparar com o mal. Nós não podemos compactuar com a mentira, com o fingimento, com a inveja. Nós somos pedras vivas e devemos colocar a nossa vida para edificação na casa de Deus, diante de Deus, para que Ele nos use, que use a mim, use você, né? E use todos como sacerdotes dedicados a Deus. E de pregar o Evangelho a toda criatura. Não é missão só de pastor, não é missão só do pastor Lucas, nem do Pedro, nem da pastora Leila, nem da liderança. É missão de todo aquele que entregou sua vida a Jesus, que entende qual foi o sacrifício grande que Jesus fez por nós, né? Então, Jesus foi a pedra viva de maior valor que foi rejeitada. E é de muito valor para os que creem. Quem é que crê nessa pedra viva de muito valor? Que está na nossa vida, está no nosso coração. Então, Jesus também é a pedra em que muitas pessoas vão tropeçar. É a rocha que vai fazer pessoas cair. Mas nós não. Os que acreditam em Deus, os que são obedientes, os que buscam viver a palavra, né? Vão realmente receber. Já temos até o passaporte para entrarmos na pátria celestial. Amém? Nós somos apenas estrangeiros. Pastora Leila aqui é uma estrangeira passando aqui pelo Brasil e nós acolhemos com amor porque somos um só povo. Então nós somos estrangeiros passando uma temporada nessa terra até nós chegarmos na nossa pátria celestial. Então nós temos que dar um bom testemunho a partir da nossa própria casa. Quantas guerras, amados, quantas guerras a gente presencia nos lares, né? Eu já passei por guerras. Agora em outubro eu vou fazer 50 anos de casada. Eu digo sempre assim, com o meu marido, porque às vezes é casado, mas passa por outras experiências, né? E teve 4 anos de namoro. São duas pessoas diferentes que de repente se encontram e vão conviver. As diferenças vão surgir. E se a gente não tiver Deus, não tiver um equilíbrio vindo do céu, nós destruímos o nosso lar. E assim a gente tem que acabar com essas guerras internas, com as discussões, com as palavras, até com os gestos que ferem, né?
Quando a gente está numa guerra, e a mulher sabe fazer muito bem, viu? Quando a gente está com o sapato apertado, pastor, a gente manda os recados meio cruel. Mas a gente vai aprendendo a valorizar e a defender depois o que Deus colocou, que é um patrimônio, né? Para a vida das pessoas, a gente tem que zelar por isso aí. E se você tem práticas, se você pratica boas ações, que é o dever de quem tem Cristo no coração, não precisa que todo mundo saiba, não faça alardeando a propaganda do que você faz, não. Porque o que importa é Deus ver. A Bíblia diz que a mão direita não veja nem o que a esquerda faça, né? Então vamos cumprir o nosso papel de fazer o bem, porque nós temos recebido isso de Deus. A caridade, ela não salva ninguém. Mas é inadmissível que uma pessoa que tenha aceitado Jesus na sua vida, essa pessoa não tenha empatia com o que sofre, essa pessoa não procure realmente ajudar o que sofre. Então, muitas vezes também a gente passa por lutas e amarguras na vizinhança, parentesco, essas coisas, né? Às vezes a gente tem que engolir gestos de indelicadeza, pessoas intratáveis até. Mas você é isso. Se você não é indelicada nem intratável, você vai passar por essa pessoa sorrindo, cumprimentando, dando bom dia, desejando a saúde, porque isso aí vai fazer a diferença na vida dela. Elas vão acabar vendo Jesus dentro de você. Se você rebate com a mesma arrogância, ou com a mesma brutalidade, ou com indiferença, ela já vai ver. Ela diz assim, ó, vive orando e aqui é desse jeito. Então vamos por onde nós passarmos, que seja emanado de nós, do nosso corpo, de nossos gestos, o bom perfume de Cristo Jesus. Então não roube, não minta, não engane os outros, não compre algo que você não pode pagar. Se comprou e puder pagar, vai lá, ajeita aquele a forma melhor de pagar, né? Negocie. Nem que seja vender din-din ou qualquer outra coisa, ajeita, arranja um jeito de pagar as contas, porque assim como que a gente comprou, assumiu a responsabilidade fácil para dar um bom testemunho. Um bom testemunho. Na minha época de adolescente, a gente vendia até siriguela. Quem que conhece siriguela? Na época da safra de siriguela, a gente botava uma latinha, eu e minha irmã e o outro, que era os três mais velhos, né? E o Dácio. A gente botava uma banquinha na calçada e ela me vendia, olha, nos pacotinhos de siriguela. Tava bom, a gente ia para o cinema e até para o parque de diversão. Mas a gente ia se virando. Então vamos ensinar também os nossos filhos a serem mais ativos. Hoje os pais pegam por dar tudo na mão. Tudo. Eu não vou dar o que meu pai não me deu. Se o seu pai lhe deu uma vida de integridade, um exemplo de vida, se o seu pai lhe deu vamos dizer, caráter, moldou o seu caráter, você tem tudo, gente. Você tem tudo, né? Então, vamos ter uma postura realmente de pessoas educadas, pessoas que têm o fruto do Espírito. Qual? Domínio próprio. Porque vontade de revidar, não. E não. Mas aí a gente se domina, né? Aí exerce esse dom maravilhoso que é o Espírito, o domínio próprio, né? E ajuda a cicatrizar feridas e honra o Espírito Santo, que habita em nós, né? Ele está aqui. Nós temos que expressar as coisas que a gente aprende com o Espírito Santo. Então, quer vitória no casamento? Não espere a mudança do cônjuge. Você mesmo mude. Vá procurando vencer as dificuldades, né? A dificuldade da rotina, a dificuldade de palavras ásperas. Isso destrói a família. Mas destrói mesmo, né? Billy Graham, ele diz assim, que por trás de cada pessoa forte existe uma história de tempestade que lhe deu duas escolhas: afundar ou nadar. Com Jesus, você pode não somente escolher duas coisas, fazer duas escolhas, afundar ou nadar. Com Jesus, você ainda pode caminhar sobre as águas. Jesus nos dá ainda esse poder, né? Então a gente
tem que fazer, manter essa nossa consciência limpa. Jesus foi insultado, ele não respondeu aos insultos, mas pôs a esperança que nós temos que ter, que Jesus, que Deus é o justo juiz. Nós éramos ovelhas perdidas, nós tínhamos perdido o caminho, mas Jesus nos trouxe, Ele nos chamou e Ele nos trouxe para cuidar da nossa vida espiritual. Ah, meu irmão, se vocês soubessem o arrependimento que eu já fez em mim. Eu trabalhava e eu sempre ganhei mais do que o meu marido, pastor. E isso, se a gente não cuidar, tem uma arrogância, né? De você achar que pode fazer tudo. Mas graças a Deus eu levei umas chineladas. No marido não. No marido não, pelo amor de Deus. Ninguém merece, né? Ninguém merece. Mas assim, a vida foi ensinando. Isso aí não é nada. E eu sou submissa ao meu marido. A pastora Leila sabe, ela convive comigo na minha casa, já passou 4 meses, né? E muitas vezes eu pulo meu orgulho. Vai no processo, Deus, vai no processo. E a gente vai indo. Então a gente não pode viver, cair nas armadilhas do diabo. Não dá. Marido e mulher são papéis diferentes no nosso lar. Hoje muitas famílias sofrem a falta do pai ou a falta da mãe, né? É muito lindo quando a família consegue vencer e dar um exemplo também para os filhos, porque ali os pais mostraram que eles conseguiram dominar as paixões humanas, o temperamento mais difícil e realmente a casa é diferente. Então cabe a você a opção de fazer da sua vida e da sua casa uma morada de pessoas que honram a Deus e amam ao próximo. Amém? Então, amados, os hebreus saíram do Egito, viveram no deserto, e ali teve uma época que eles tinham a tenda da presença de Deus. Nessa tenda, Moisés entrava e uma nuvem descia para a porta da tenda. E ali Deus falava com Moisés. E ele assegurou a Moisés que o povo, e ao povo, que lhes daria a vitória. Moisés recebeu essa promessa, que Deus daria a vitória. Mas Moisés não era um individualista, não era uma pessoa que ele queria a vitória para ele, para se vangloriar. Por um comportamento dele, Deus não permitiu que ele entrasse em Canaã. Às vezes ele pode dizer, mas foi injusto. Não, Deus não é injusto. Ele sabe. Ele podia saber até salvar Moisés de algum problema maior que ele pudesse ter em Canaã. Ali já pegou Josué, que estava mais jovem, porque é uma guerra, né? Ele enfrentou uma guerra grande com Moabitas, Midianitas, com filisteus, né? E Moisés já estava mais cansadinho. Então Deus levou para o descanso. Querido, eu quero só lhe dizer, se você tem promessa de Deus, aquiete o seu coração. A fidelidade e o amor de Deus são tão grandes que nós nem imaginamos. Não pode nem ser medido. Não pode dizer, não é amor de mãe, mas tem mãe que abandona filho. Deus não abandona ninguém. Então acalme-se. Não façam acordos com Baal. Não façam acordo com quem não tem Deus no coração. A Vale de Bênção, Tasso Gereissati, ela persevera há 39 anos. Falei aqui que muitos saíram, né? Talvez até tiveram vontade de voltar, mas o orgulho não deixa, outros tiveram outra oportunidade, essa é a pessoa desanima, né? Mas outros viraram as costas para Deus. E dá dó você ver uma situação dessa. Eu tenho dó de quem já foi muito usado por Deus e de repente a pessoa entra numa área árida da sua vida, né? E fica o desigrejado que não quer saber mais de nada, como se ele fosse perfeito, e na igreja só tem perfeito, e é mesmo. Todos nós somos imperfeitos, perfeito só Deus. Perfeito só Deus. E a gente tem que ser tolerante não com o pecado, mas com o pecador, porque muitas vezes a pessoa precisa de um tratamento. Tem pessoas que na terceira dose do antibiótico já está boa, mas outros passam por um processo de tratamento muito grande. E o tratamento vem de Deus. A nós cabe o acolhimento, cabe o amor, né? Cabe a dedicação. Alguém saiu, vamos lá, vamos saber o que é que foi. De repente a pessoa está magoada,
porque quando até aquela história errada que veio da uma tia minha, a pai era ele e uma irmã, né? E a tia vinha assim muito ativa mesmo. E um dia ela chegou em casa, chegou e se deitou na rede, e ficou lá, não disse nada, ficou lá deitada. Aí quando foi, no outro dia ela foi reclamar, que ela tinha sido atropelada e ninguém cuidou dela. Ela não disse a ninguém, pastor. Então, às vezes, a pessoa sofre sem dizer. Eu acho que a vida da gente, você não vai dizer para todo mundo. Mas tem pessoas que você sente a confiança, sente a necessidade de falar. É tão bom desabafar com alguém que a gente confie, né? Então, assim, quando eu vejo essa cuidada aqui dessa igreja, pastora Silvânia, aqui nesse tempo, tu tem riqueza, Vácio. Tu tem poder, Vácio. E olha aí. Ele tem perseverança e amor. Isso aí, se você tiver na sua casa, no seu relacionamento, marido ou mulher, perseverança e amor, você vai muitas vezes se sacrificar, sacrifica sua própria vida em função de um lar, em função de uma família, né? E essa casa é uma casa que foi aberta, é uma porta aberta para evangelização, é uma casa de adoração a Deus. E nós não podemos agir como os povos que têm muitos deuses, né? Nós não devemos viver como as pessoas que não conhecem o Deus de Israel. O Senhor exige fidelidade a Ele e obediência aos seus mandamentos. E amar os outros. Isso é exigência de Deus. Então, isso aí nós temos que cumprir. Se nós não cumprimos, nós estamos negligenciando, prevaricando no nosso papel como filhos de Deus, né? E como é amar e ver o outro a caminho do inferno, porque não conhece a Deus? Tem muita gente aí. E agora estão abrindo mais uma porta das drogas, né? O governo aí facilitando o uso de drogas. E eu tenho pessoas que eu conheci, crianças, a partir de 11 anos, o filho de uma amiga, a mãe passava muito a mão, não era um cigarrinho de maconha. Hoje ele já tem 3 filhos com 3 mulheres diferentes, é uma pessoa que não trabalha, é uma pessoa que parece que os neurônios não funcionam tão bem, porque eles não dizem. Mas se você for atrás de um profissional na área, ele diz que um cigarro de maconha, ele acaba com milhares de neurônios da nossa mente. Imagina a gente que vai ficar com 20, 30 cigarrinhos por mês e ainda vendendo para captar mais dinheiro e prejudicar mais lares. Porque cada um viciado que a gente vê é um lar destruído. Então nós temos que ter esse amor pelos outros, né? Orar pelos jovens e pregar a palavra de Deus, porque é só a palavra de Deus que vai transformar. Não adianta você pregar também com uma vida impura, mas a palavra de Deus ela é poderosa nos seus efeitos. Mas se alguém está pregando e está fazendo, aí já é meio desconcertante, né? Então nós, seguidores de Jesus, nós temos que buscar esses que estão aí caminhando para o inferno, porque não conhecem a Deus e não conhecem porque nós não pregamos. A Vale de Bênção, o Ministério Batista Vale de Bênção, esse ano vai completar 42 anos. O nosso slogan é, desde 1982, que foi o ano da abertura da igreja, desde 1982, exaltando a palavra de Deus. Nós prezamos a palavra de Deus, né? É um lema que a gente tem. Aqui vocês não vão dizer, para ver o pastor dizer, não, venha para cá que todo mundo vai ficar rico. Não é, porque não é verdade. Jesus sofreu. Se você analisar a vida dos discípulos de Jesus, as mortes foram trágicas, foram muitos sofrimentos. Então por que nós somos merecedores e não queremos passar por nada? Se vir a Deus, é você, Deus ser seu servo, Deus lhe fazer tudo o que você quer. É o contrário. Nós temos que ser servos de Deus. E quando nós conseguimos entender isso, fazemos com tranquilidade tão grande
Porque nós encontramos sempre um Deus amoroso que fala. Fala na palavra, fala aqui no culto com o pastor, fala nos louvores, né, com o Pedrinho. Então o nosso Deus fala, mas nós precisamos também ser mais audaciosos na pregação da palavra de Deus. Então todos os seguidores de Jesus sabem que nós conseguimos o perdão dos nossos pecados. Em quê? Através do sangue verdadeiro, sangue puro, sangue de Jesus derramado no Calvário. Não há caridade no mundo que você faça que vai lhe dar salvação. Tem ateus que são pessoas assim muito envolvidas com caridade e tudo, mas não crê em Deus. Vai para o céu? Não vai. A Bíblia diz que não vai. Só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. E nós temos que ter essa certeza que se buscarmos a Deus com todo o coração, com toda a nossa alma e com todas as nossas forças, nós encontraremos o nosso Deus. Porque Ele já nos encontrou, Ele já nos achou. Muitas vezes nós tapamos os nossos ouvidos porque queremos ouvir o que a gente gosta. Nós queremos saber a forma boa de viver uma vida tranquila. Mas Ele não disse, Jesus não veio prometer essa vida abundante aqui na terra. Ele disse o quê? Na vida tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele teve muita aflição. Minha aflição com a pastora Leila fazendo minha unha antes de ontem, você compara nem com o milésimo das aflições que o nosso Jesus passou sem merecer, né? Continuando aqui a história, eu disse que era resumida, eu acabo saindo pela tangente, né? Então, depois que eles atravessaram o Jordão, o povo, os israelitas, né, os hebreus, e entraram no Canaã, na Canaã foi 40 anos no deserto. 40 anos. Tem gente aqui que não alcançou ainda 40 anos, né? E ali naquela saída do Egito, houve muitas lutas e derramamento de sangue, e também quando eles entraram em Canaã. Muitas vezes Deus nos mostra as lutas e nos faz enfrentar, porque esse mundo é um mundo de luta. O diabo não dá trela, gente. O diabo lança a armadilha que nem o menino mal antigamente fazia com os passarinhos. Era tudo que era de coisa para pegar passarinho e fazer. A gaiola era toda cheia. Não é, irmão? Tudo cheio de passarinho. A gaiola, uma badeza, né? A gente tem que deixar os passarinhos livres, né? Aí você lembra do que aconteceu depois da morte de Josué? Josué disse que enfrentou vários povos, né? Estava ali e ele ficou firme. Ele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem quiser sair, saia, mas ele ia permanecer firme, né? Então, depois da morte de Josué, os israelitas abandonaram o Senhor de novo. E eles começaram a adorar os deuses e as deusas dos cananeus. Eita, povo da cabeça dura, né? E memória curta, porque já tinham passado por muitas situações e Deus livrando. Então Deus repetiu, tudo se repetiu e Deus deixou que eles fossem conquistados pelos moabitas, pelos midianitas, pelos filisteus e outros povos. E tanto os israelitas quanto os inimigos cometeram muita maldade nessas guerras. Eles não tinham compaixão, matavam crianças, mulheres, né? Aquele espírito ali de guerreiros. E eles estavam, o pior que Israel estava sem a cobertura de Deus. Cada um fazia o que queria. Igreja, a infidelidade, a falta de uma liderança, né? Você fazer tudo o que quer, você acha que é do seu jeito, sempre vai levar para algum lado ruim, viu? Tenha cuidado. Então não troque a primazia de Deus na sua vida por nada nesse mundo. Não troque não. Deus, está comendo um bocado ruim, mas é de Deus? Amém, glória a Deus. Não tem nada hoje não, é jejum. Senhor, eu apresento aqui meu prato vazio. Meu irmão, que é o fundador do ministério, ele conta quantas vezes ele e a esposa sentavam diante dos pratos vazios, porque não tinha nada em casa para comer. Hoje tem essa cultura da cesta básica, mas na época não tinha.
Mas ele disse que sempre aparecia, alguém batia na porta e sumia, ele via alguma coisa lá, arroz ou algum mantimento, né? E nunca passava por uma necessidade tão grande para passar uma fome exagerada, né? Então ali em Israel eles estavam num período que não tinha mais rei e não tinha um líder como Josué, como Moisés, e o povo começou a ver o rei dos outros países. E o que é que eles fizeram? Pediram um rei. Deus estava à disposição deles, mas eles queriam, de acordo com a cultura da época, eles queriam um rei também. E ali Samuel ungiu Saul, depois a Davi, e vieram outros reis em Israel. Houveram reis bons e péssimos também, reis orgulhosos. E ali foram muitas guerras, má administração, maus acordos. Você vê tudo isso narrado nos dois livros de Crônicas, né? 1 Crônicas e 2 Crônicas. Tudo narrado assim. Então o que é que Deus fez? Deus entregou Jerusalém nas mãos do rei da Babilônia. E o templo de Jerusalém foi saqueado, foi destruído, queimaram o palácio, destruíram tudo que tinha de valor lá em Jerusalém. E os moradores que não morreram foram para a Babilônia, ser prisioneiros e escravos do rei Nabucodonosor. Ali já tinha sido profetizado por Jeremias, né? E o Senhor, depois de um tempo, né, foram quase 70 anos de cativeiro, o Senhor tocou o coração de Ciro. Nabucodonosor já tinha ido, e o Ciro, rei da Pérsia, ele libertou em etapas o povo, né? Que Deus tocou para que ele fizesse a reconstrução do templo em Jerusalém. E Esdras, ele foi incumbido depois, umas levas de pessoas, ele foi incumbido de organizar a vida religiosa e a vida social. Para quê? Para que finalidade? Para preservar a integridade espiritual do povo de Deus. Quando você começa a absorver culturas diferentes, religiões diferentes, e hoje nós temos um campo muito fértil que é a internet. Na internet você vê profecia, profetada, pregação de satanista, de servo de Deus, de gente que só quer dinheiro. Então você fica exposto a uma pessoa que você não conhece. É muito fácil eu chegar na internet e ensaiar coisas bonitas, palavras bonitas, né? E eu não sei aquilo que eu estou vivendo. Na igreja você vê. Pela expressão do pastor, depois que você conhece, você vê o dia que ele está alegre, o dia que ele está triste, o dia que ele está doente, e você pode fazer uma avaliação. E na internet? Não consegue, né? Então nós precisamos preservar a integridade, nós cristãos, nós precisamos. E a preservação do cristão verdadeiro é na palavra de Deus. Nós temos que ser como os crentes de Bereia. Eu ouvi uma boa coisa, deixa eu ver se está na palavra. Deixa eu ver se a interpretação não foi distorcida, porque tem muita gente que prega a mesma palavra com várias divergências, né, de interpretação. Então, Esdras foi incumbido dessa parte. E se cumpriu também a profecia lá dos ossos secos, previsto e escrito em Israel 37, que ele falava dos ossos secos, né, que um dia aqueles ossos iam começar a ter vida e sair. Assim, esses ossos secos começaram a ter vida, foi o povo de Deus saindo da sepultura da Babilônia e voltando para a terra de Israel. Então se cumpriu mais uma profecia. Então assim Deus pode fazer na tua vida. Mas é muita batalha, é muita coisa, eu não aguento, querido. Aquilo que não te confronta, não te transforma. Se você vive na mesma situação, você jamais vai ter condição de enfrentar nada diferente. Deixa chegar a hora de Deus bater e ele pergunta a ele para onde é que você vai, o que é que você vai fazer. Ele vai dizer cada um e você vai entender o que é a força que você vai tendo depois de tantas dores que a gente passa. Eu já tenho aqui um bocado de corpo lá na minha latinha. Então Neemias estava tão bem. Ele estava num palácio na Pérsia, no rei da Pérsia,
Ele estava numa situação confortável, a aposentadoria assegurada já era moral, né? A aposentadoria, né? Garantida. E ele gostava de total confiança no rei. Mas aí ele soube que o povo dele estava lá em Jerusalém, estava envergonhado, porque as muralhas estavam caídas, os portões estavam queimados, desde a destruição de Jerusalém, quando derrubaram o templo. Né? Eles foram lá construir o templo, quase 60 anos construindo esse templo. Gente, as pedras são enormes. Tem um arqueólogo que eu gosto de seguir, pastor, algumas vezes eu estudo ele, acho que é Rodrigo Silva, né? Ele trouxe uma foto que era uma pedrinha, eu acho que era daqui até no fim. Como é que esse povo movia essa pedra para construir o templo? E como é que caiu, né? Mas tudo que Deus faz pode bater que acontece, né? Então Neemias soube que estava essa situação lá do povo dele e ele começou a chorar e começou a jejuar também. E Neemias, ele confessou os pecados, os dele e os dos antepassados, né? E do povo de Israel. E ele reconheceu que Israel era desobediente à lei de Deus e que por isso eles foram espalhados em várias nações, né? Mas agradeceu o fato de Deus ter livrado o povo do cativeiro. Por quê? Porque não foi somente pela graça e a misericórdia de Deus. Foi somente pela graça e misericórdia de Deus que eles saíram de lá. E Neemias queria sair da situação de conforto para ficar lá com os irmãos, ajudando. Muitas vezes, eu vejo essa igreja tão apanhada, tão bonita, né? E eu fico pensando, quantos irmãos meteram aqui a mão para limpar, para ornamentar, para fazer tudo? Se envolva. Porque tudo que você faz para a casa de Deus, está tudo anotado lá no teu livro da vida. Eles não era rico, mas ele amava Jerusalém. E ele se dispôs a abdicar o conforto e a segurança para ajudar o povo a reconstruir as muralhas. Ele orou 4 meses, né? E o rei viu a expressão dele, o rei conhecia, e perguntou o que é, e ele disse que queria, o povo dele estava sofrendo, as muralhas estavam caídas da terra dele, e ele queria a permissão do rei para ir até a terra de Jerusalém e reconstruir as cidades, porque os antepassados deles estavam sepultados lá, né? E a gente chega aqui, na véspera do capítulo vizinho ao capítulo 8, já chegou no capítulo 7, a história foi corrida, é muito linda a história do povo de Israel, né? E as muralhas foram reconstruídas, diz aí no capítulo 7 de Jerusalém, no verso 8 inicial também já diz. E os portões foram colocados e botaram vigias, porque foram tantos os inimigos que foram contra Neemias para ele não fazer essa obra. Mas Deus permitiu, Deus agiu, não era para ter confusão. O povo ruim continua aí pelo mundo. O nosso império não é nesse mundo, não. Nós somos sujeitos a sair daqui, sofrer um acidente, como o pastor Romano, né? Teve uma queda com a moto, a gente já desbagaça o pé, né? A moto caiu por cima. Então essas coisas acontecem com os ímpios e com os crentes também. Nós vamos ter uma terra em que não haverá lá e planejadores. Não é essa não. Essa aqui é apertando parafuso mesmo. Então Neemias foi, ele contribuiu muito, as pessoas contribuíram também. Aí chega no capítulo 8 que inicia, dizendo que o povo de Israel já estava morando nas cidades e eles pediram a Esdras para ler o livro da lei que Deus tinha dado ao povo de Israel por meio de Moisés. E aí Esdras e Neemias, eles oraram cada vez numa parte, né? E o povo ouvia com atenção, eles estavam sedentos da palavra de Deus e ficaram tão comovidos que começaram a chorar. Você já orou, amados? Agradecendo a Deus por 39 anos ter uma igreja nessa comunidade, pregando a palavra de Deus. Você já chorou, comovido com o sofrimento do pastor e a sua família que estão passando aí com a Gabriela? Orou por essa família? Pastora Silvana também, que vem uma situação de uma enfermidade muito dolorosa, né, na coluna dela. Você já se dispôs a contribuir financeiramente com o seu trabalho, com a intercessão,
pelo ministério, não só por essa igreja, mas por todo o ministério. Nós temos igreja na Argentina, em Manaus, no Tocantins, em Pernambuco. Onde mais, Leila? Benjamin Constante. Benjamin Constante, que é no Amazonas, no Amazonas, Benjamin Constante, a partir Brasília. É difícil, amado. Nós já tivemos muitas igrejas e muitas fecharam, porque o povo se rebela. O povo não quer viver sob uma liderança, né? Quer cada qual construir sua história, às vezes com o individualismo. E nós estamos aqui há 42 anos e a gente pede a intercessão também dessa igreja. Né? Nós amamos e pregamos a palavra de Deus, e é a palavra de Deus que vai impedir tantos assassinatos. Nossa cidade está com um campeonato horrível de assassinatos, de roubos. As pessoas não têm mais paz, e só haverá uma transformação completa quando essas pessoas aceitarem Jesus. Quando elas se transformarem interiormente. Não adianta botar 10, 20 anos de cadeia. Se a pessoa não mudou o seu interior, vai sair a mesma pessoa, o mesmo marginal, né? Talvez até pior, porque nossas prisões são quase uma universidade do crime. Então, queridos, nós precisamos dizer que Jesus salva o pecador arrependido. Pode ser o pior pecador. Pode ser o pior. Eu acho que Jesus se esforçou tanto para ver o arrependimento de Judas e não ouviu. Alguém tinha que cumprir aquela missão, né? Mas a gente vê o que Paulo fez, né, de perseguição aos cristãos e a oportunidade que Deus deu a Paulo de ser o maior pregador. Porque graças a Paulo a palavra chegou aqui aos gentios, né? Porque ela estava muito restrita aos israelitas com Pedro. Então, assim como a maioria de nós, o povo de Israel passou por um momento de abundância, de liberdade, de alegria, mas passa também, como a gente passa, por um momento de amargura, às vezes cativos, até no nosso passado, em traumas da infância, a pessoa não consegue se libertar, né? Mas acaba perdendo tudo, até a alegria. E a gente pede tanto a felicidade, dinheiro, bens materiais, e eu vou finalizar agora, né? Vou só lhe falar que Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas disseram ao povo, nós lemos aqui, alegrem-se. Vão para as suas casas, tenham a alegria de entrar na sua casa, abençoe, faça uma oração. Eu chamo muito a oração ouvida, eu gosto de fazer em casa. Eu entro aí, vou em todos os cômodos do quarto, vou orando, vou repreendendo o mal, e ali eu entrego a Deus a minha casa, né? Eu partir comida com quem não tem. Gente, nós precisamos ver que às vezes a situação da gente está ruim. Mas tem gente que está numa situação jogada ao eu, sem família, sem alimentação, sem nada, não é? E eu digo também, a palavra diz que não se entristeçam, porque a alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes. Se vocês servirem ao Senhor com alegria, as bênçãos vêm naturalmente na sua vida. Quando os psicólogos analisam pessoas que são mais voltadas para a tristeza, pessoas mais isoladas, e as que são mais alegres, são mais animadas com as coisas, tem toda uma diferença na vida da pessoa. Você começa a testemunhar realmente que Deus é um Deus que dá alegria. Você vai dizer que Deus nos dá alegria e você vive com a cara emburrada, vive com raiva dos outros, vive brigando com os outros, é uma contradição que não é legal, não é legal. Então, entrando aqui no Salmo 100, de 2 a 5, né? Diz assim, 2 e 5, dele é 2. Amados do Senhor, alegre-se a partir de suas casas. Alegre-se, a partir das suas casas, venham adorar o Senhor com alegria. O pessoal tomar banho, pode até ser domingo, dia do banho. Toma aquele banho com alegria. Para vir à casa do Senhor, tá certo? E venha adorar o Senhor com alegria, pois o Senhor é bom e o seu amor e fidelidade não tem fim, duram para sempre. Deus abençoe grandemente a sua